Nós mulheres ficamos numa sinuca de bico, né, gente? Disseram pra gente que a gente precisava trabalhar e ser independente e correr atrás do nosso próprio dinheiro. Só que ao mesmo tempo chega uma fase da vida que a gente, nem todas, mas algumas de nós sente vontade de ter filho. Foi o meu caso. E aí começa a culpa, como falam, né? Nasce uma mãe, nasce uma pessoa culpada. Porque o tempo todo a gente está pensando em que gostaria de estar mais em casa, gostaria de estar mais com o nosso filho, de ser mais participativo. E a gente sofre por essa dupla vontade, porque ao mesmo tempo que a gente quer ficar mais com o filho, a gente se sente também cansado e quer ter um momento sozinho. Eu não sei se você já se sentiu culpada também nesse aspecto. E é bom para homem também, se você estiver assistindo esse vídeo, para você entender a sua esposa e ver que às vezes você tá olhando uma situação e pensando, nossa, mas cara, que histeria, que desnecessário. E aí você compreendendo um pouco como a gente pensa, você vai saber lidar melhor com a sua esposa aí na sua casa. Quantas vezes a gente já não se sentiu culpada por chegar em casa e querer um tempo só, um tempo sozinha, fazendo nada. Mas exatamente na hora você já fica com culpa e fica com vergonha de estar pensando isso. Às vezes eu fico com vergonha, eu falo, cara, né, porra, tô o dia inteiro longe, cara, o dia todo longe. E tô cansada e tô sem vontade de estar um tempinho sentada com ela. Ah, isso não é possível. E é o tipo de coisa que acontece e às vezes a gente nem sabe que as outras pessoas também sentem a mesma coisa. Esses dias eu tava conversando com uma colega e a gente tava trocando aí essas experiências a respeito da maternidade, mas o que eu tenho aprendido muito é com esse livro aqui. Gente, esse livro aqui é maravilhoso. Eu comprei por indicação de algum perfil do Instagram que eu seguia e eu fiquei enrolando para começar a ler porque a minha filha hoje tem 2 anos. Eu falava, isso aqui deve ser mais para aquele período ali depois do parto, né? O puerpério, então não deve servir para mim. Aí até que eu comecei eu falei, meu Deus, como eu aprendi. E tem melhorado muito a minha relação com a minha filha. Tem sido até mais proveitosa, sabe? Essa relação, porque não é só para um bebezinho pequeno isso aqui. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes a criança tá chorando ali, ou tomando alguma reação, assim, dizendo não, mas não é exatamente porque ela não quer aquilo. E aí não adianta você entrar numa briga. Por exemplo, a gente tem que sair de casa cedo, né, para trabalhar. E logo cedo, para trocar de roupa, para trocar a roupa da criança, trocar a fralda já é um desafio. Porque a criança não tem o mesmo tempo que a gente. Então não adianta você ficar querendo acelerar aquilo para acontecer rápido e você conseguir sair no horário. Eu sei que é o nosso desejo, a gente começa a ficar irritado quando não consegue. E aí eu percebi que entrar numa briga dessa é pior, porque estressa todo mundo. Estressa ela, estressa eu, estressa meu marido e aí vira o caos. Então a gente começar a perceber como levar a criança faz muita diferença. Faz muita diferença entender o que a criança quer também. Aí se ela não quer trocar fralda naquela hora, tipo, vamos trocar fralda, baby. Não quero. Você distraiu ela com um brinquedinho, tudo bem, não vamos trocar, mas vamos fazer um penteado, e aí você vai penteando o cabelo. Enquanto isso, ela já até esqueceu, daqui a pouco você deita ela, consegue trocar a fralda, aí você bota uma musiquinha, sabe? Tudo isso aí vai se tornando algumas coisas, alguns aprendizados que no início a gente não entende, porque a gente tem a criança e a gente acha que vai ser tudo muito mecânico, sabe? Era isso que eu tinha na minha cabeça. Quando... não tem erro, pô. Quando eu tiver o filho, aí tal hora eu vou trocar a roupa, eu vou sair de casa tal hora, eu vou deixar ela na escolinha, mas aí quando eu chegar eu vou conseguir fazer a comida, porque ela vai estar sentadinha olhando eu fazer a comida. Gente, na realidade não é nada disso. Na realidade, a criança, ela quer a nossa presença. E uma coisa, cara, muito interessante nesse livro aqui, sim, que mudou muito a minha visão com relação à criação dela, foi que ele propõe a seguinte atividade. Para um pouquinho e pensa quanto tempo hoje, durante o seu dia, você passou 10 minutos sentado do lado do seu filho, enquanto ele brincava, sem fazer nada. Nada. Sem mexer no celular,
sem tentar arrumar o quarto dele, ou sem tentar ligar a televisão para assistir alguma coisa, nada. Simplesmente sentado e dando um pouco da sua presença para ele. Eu comecei a perceber que a gente, na verdade, e eu falo por mim, a gente tá o tempo todo tentando fazer a manutenção da casa, mas a presença mesmo, a nossa presença, a gente não concede pra criança. E às vezes a criança tá irritada, tá fazendo um birra, e aqui fala muito sobre limites, crianças maiores que não tem limite. Normalmente a criança que não tem limite é porque ela não tem a sua atenção. Então ela precisa de gerar essa atenção de alguma forma. Esse livro é maravilhoso, gente. Olha, eu recomendo pra caraca. Mudou muito a forma de pensar. Muitas questões que eu olhava assim, eu falava que eu enxergava de uma maneira, eu comecei a ver de outra. Inclusive, eu mudaria muito do que eu fiz no tempo ali de bebezinho de colo mesmo. Uma das coisas que eu acho que eu pequei bastante nessa época é pela vontade de colocar... Eu tenho um negócio que é muito aquela questão de querer ter estabilidade e segurança nas coisas. Isso é um problema. Eu venho lutando sempre com isso, sempre que eu posso. Porque a gente sabe que nem sempre as coisas estarão no nosso controle. E é normal. E é natural. Na teoria, isso é fácil. Agora, na prática mesmo, aí eu tenho que lutar pra conseguir botar isso. Porque, tipo, eu aprendo e daqui a pouco eu tô fazendo tudo errado. Então, eu o tempo todo lembrando disso. Uma coisa que eu errava muito por conta de querer estabilidade demais era querer colocar logo uma rotina de sono, uma rotina de amamentação e de troca, e era tudo, porque eu troquei agora, e agora é da hora de amamar, e arrotar, e agora vai tirar a soneca, aí tem que ser no berço, não pode ficar muito no colo. Toda essa questão eu faria diferente. Eu acho que eu comecei a ter outra visão depois de ler esse livro, é de que não precisa ter essa loucura, sabe? Essa pressa. Eu sei que muitas coisas eu concordo de que a cama compartilhada, por exemplo, eu não faria. Isso é muito controverso, muita gente faz e cada um faz o que quer. Mas essa ânsia de querer tirar o bebê de você e colocar uma rotina, sabe? Eu acho que eu faria diferente. E então, se você quer dar uma melhorada aí nesses aspectos da sua vida, pega esse livro que vai ser bom. Precisava compartilhar isso, porque o que é bom a gente tem que compartilhar, né? O que presta, a gente tem que levar adiante, e esse livro aqui é uma dessas coisas que vale a pena melhorar. Ainda dá tempo de você melhorar aí a relação que você tem com seu filho e com você mesma. E se você é homem, de você entender também, vale pra você, de você entender como é o seu papel ali nessa família, como você pode ajudar e como você pode se comportar nesses momentos em que a sua esposa está precisando de você entender ali o que realmente está acontecendo, o que ela está precisando de fazer de você. Caraca, um negócio que muito bom aqui que tem nesse livro, falando inclusive sobre casais, lembrei. Agora eu não vou achar em que parte, porque eu marquei, mas... Espera aí que eu vou procurar. Olha só, sobre relação de marido e mulher, como que coisas podem ser, tumultos e brigas podem ser evitadas com a comunicação. E é uma coisa que a gente até sabe na teoria, mas que na prática, quando assim, você chega cansado, você largar o freio, as coisas acontecem depois... Eita! As coisas acontecem depois, você nem sabe como que aquilo chegou naquele ponto de briga, assim, de confusão. Vê esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, uma mulher precisa que o marido a abrace e lhe diga o quanto a ama. No entanto, em vez de explicar a sua necessidade afetiva, pede que vá trocar o bebê. Quando um desejo é manifestado por meio de outro desejo, surge o mal-entendido. E é exatamente isso. Quando você entende que a comunicação e é exatamente o que você quer, e você pede, você explica como você está se sentindo, você melhora muitas coisas, porque não fica aquele joguinho, sabe? O joguinho entre casal que atrapalha tanto. E é aqui nesse capítulo que também fala sobre limites de criança, como as crianças pedem uma coisa que não é exatamente aquilo que ela quer. Só que como ela tá querendo a sua atenção, ela acaba pedindo uma coisa diferente, um pedido que não corresponde, que chama aqui de pedido deslocado. Então esse livro aqui é tanto para homem quanto para mulheres que querem ter uma relação muito melhor dentro de casa, e é o que a gente tem que cultivar, né, gente? É o nosso bem, é a nossa casa. Tem gente que eu demorei séculos para entender que
existe uma hierarquia das coisas e a família tá lá em cima. Tá lá em cima, e se a gente não fizer essa manutenção da nossa vida familiar, as coisas vão de ralo abaixo. Tá bom? E é isso. Um beijinho. Até a próxima.